Olá novamente, aqui quem vos fala é o Lucas da Sim e hoje a gente vai conversar sobre hipercalemia. Hipercalemia, pessoal, é uma coisa super corriqueira para quem faz plantão em sala de emergência, UTI, até enfermaria, eventualmente até porta. É um negócio que mata, é um negócio que a gente tem que fazer. Então você tem que saber e tem que saber bem o que você está fazendo. Às vezes tem coisa que a gente faz no automático que nem sabe se isso é realmente efetivo, não é? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, o que a hipercalemia pode causar? Por que ela é tão grave? Então, pessoal, ela vai mexer nesse troço aqui, que é o potencial de membrana lá, tá bom? Basicamente vai mexer com a capacidade de transmitir impulsos nervosos, e isso vai afetar principalmente estas duas figuras aqui, os músculos e o músculo, o coração. Então, no coração, mexer com o potencial de membrana vai fazer arritmias. Isso todo mundo sabe. Mas qual arritmia que a hipercalemia pode causar? Praticamente tudo, certo? Desde bradicardia sinusal, bloqueio atrioventricular, bloqueio de ramo, até ritmos de parada. TV, FV, tá bom? E até a sistolia. Então, veja, isso aqui, hipercalemia, pode causar qualquer ritmo, basicamente. E no músculo, vai causar fraqueza muscular e, no seu extremo, uma paralisia flácida, certo? Beleza. Agora, você me fala, como que eu vou suspeitar de hipercalemia? Ah, beleza, o cara chegou em TV, vou pensar em potássio, mas eu espero que ele não chegue numa arritmia. Ah, eu posso suspeitar quando ele tiver sintoma muscular, mas isso é super raro, super incomum. Então, a gente tem que levantar essa luzinha da hipercalemia em algumas situações, porque a maior parte das vezes, vai ser assintomático, graças a Deus, ao bom Deus. Então, sintomas são raros. Então, a gente tem que pensar em pacientes de risco. Quem são esses pacientes de risco, meus amigos? Pacientes que têm problema nos rins. Como assim? Injúria renal aguda. Sempre que você pegar um paciente com injúria renal aguda, você tem que se perguntar, tem alguma urgência dialítica? A gente tem aquele post, né? IOU, tal, procura lá, a gente tem os mnemônicos. Mas uma das principais urgências dialíticas é hipercalemia. Então, pegou um paciente com IRA, tem que ver o potássio. Pacientes que usam medicações que aumentam o potássio, os clássicos aí, IECA, BRA, espironolactona. Mas também tem outros, tipo Bactrim, heparina, raríssimo e tal, mas pode, já li sobre. Agora sim, isso é sempre, e sempre que você pegar um cara com doença renal crônica no PS por outro motivo, também olha o potássio dele, tá bom? Isso aqui todo mundo lembra. Agora tem uma que a gente tem que lembrar que é potencialmente mais grave do que a IRA, pela velocidade de ascensão do potássio, que é isso aqui. Quebra celular. Potássio fica dentro da célula. Se a gente tem uma doença que está quebrando célula, vai largar, vai soltar potássio pra caramba. Eita, quase quebrei meu copo. O que quebra a célula? Hemólise. Hemólise intensa. Você tem uma reação transfusional aguda, uma anemia hemolítica super agressiva. Então, hemólise intensa ou quebrar outro tipo de célula. Quebrar célula muscular, rabdomiólise. Também faz uma hipercalemia grave, tá bom? Então, nesses pacientes, sempre lembrar do potássio. E aí, aqui é a situação do dia a dia. Potássio veio alto. E agora? Veio lá, 7 de potássio. Você tá lá checando os exames, potássio, 7 de potássio. O que você faz agora? Primeira coisa, tenta pensar na sua cabeça. O que é a primeira coisa que é medular para você fazer? Se você respondeu eletro, excelente. Porque isso aqui vai determinar a gravidade e vai determinar a sua conduta muitas vezes, certo? Então, passo 0 é eletro. Potássio alto, eletro. Potássio alto, eletro. Quando? Agora. Rápido. Tá bom? Por quê? O que mata na hipercalemia, vocês sabem, é a arritmia. E vocês também sabem que o eletro altera antes de ter uma arritmia maligna, na maioria das vezes. Então, o curso natural das coisas, assim, o esperado, não que isso aqui seja obrigatório, mas o esperado é que tenham alterações progressivas. E alguém me falou isso uma vez, eu adorei. É como, repara no desenho, é como se você pegasse a onda T e puxasse ela e esticasse aqui a linha de base. Porque a onda T vai apiculando e a onda P vai sumindo e o QRS vai alargando. Então, o primeiro passo é esse eletro normal,
Depois, uma onda T apiculada, simétrica em tenda, né? Não em tenda, em espaço tenda, você sabe. Depois o PR alarga, a P começa a achatar, o QRS começa a largar. A partir daqui o risco vai aumentando bastante, até que chega nessa coisa horrível, que é a ausência de onda P e esse QRS que vai estar tão alargado que ele vai juntando com o outro, que fica um ritmo sinusoidal, senoidal, tá bom? Gravíssimo, preparada isso aqui. Nossa, já vi uma ou duas vezes, é gravíssimo. Beleza. Fez o eletro, você vai para o passo 1? Não, você vai para o passo meio, que é considerar pseudo-hipercalemia. O que é isso? É quando vem alto o potássio no laboratório, mas o paciente não está com hipercalemia. O que pode acontecer? Tira o sangue do paciente. O sangue não está com hipercalemia, porque o paciente não está com hipercalemia. Chega no laboratório, o potássio está alto. Então é um problema aí entre o sangue sair do paciente e chegar no laboratório. Seja porque foi muito garroteado, teve quebra das células, lembra? Potássio fica dentro da célula, quebrou a célula no tubinho lá, ou na coleta. Seja porque fez muito garrote, seja porque ficou muito tempo para ser analisada, seja porque tinham muitas células lá que foram se quebrando, né? Tipo uma plaquetose bizarra. Enfim, considera pseudo-hipercalemia. Em quem se vai considerar? Em quem não tem fator de risco, em quem está com o eletro normal e vê com potássio que está totalmente fora de base. Agora, vê um potássio alto num cara com alteração de eletro ou num cara que tem motivo para tal, você não vai trocar esse potássio, tá bom? Beleza. Fiz lá o eletro, considerei pseudo-hipercalemia, a maior parte das vezes é hipercalemia mesmo. Como que a gente vai manejar esse paciente? Como que eu vou fazer para ele não morrer? Então é o seguinte, vamos tentar sistematizar o atendimento. Primeiro, eu vou proteger o coração. Por quê? Porque é o órgão mais importante, não estou brincando. Porque o potássio vai matar o paciente pelo coração. Então a gente vai proteger o coração, como com cálcio. Em quem? Em pacientes de risco. Quem são pacientes de risco? É o paciente que tem eletro alterado já, lembra que a gente falou que a alteração de eletro costuma preceder arritmias, e quem tem o potássio muito alto, veja, tem evidência que tem... Não tem. Mas isso aqui é uma coisa de quase plausibilidade extrema. Como assim? O cara está com potássio muito alto, principalmente em situações de maior risco, tipo acima de 6,5, 6. O cálcio é uma droga segura, então você tende a fazer nesses pacientes com potássio muito alto, mesmo sem alteração de eletro. Tá? Como que a gente faz o cálcio? O cálcio, só para deixar mais consolidado, o cálcio ele vai estabilizar a membrana do coração, vai proteger de arritmias, mas ele não baixa o potássio. É para proteger o coração. O que a gente tem mais disponível é o gluconato de cálcio, a 10%, certo? A gente quer fazer 1 grama de cálcio para esse paciente. Então a gente vai fazer 10 ml do 10%, vai ser 1 grama, em 100 ml de soro fisiológico, soro glicosado, e vai fazer isso rápido. Quando a gente vai repor em outras situações, é bem mais lento. Aqui, como a gente quer proteger o coração, a gente vai fazer em 2, 3 minutos. Não é bolos, mas é em 2 a 3 minutos, é rápido, tá bom? E veja, o que eu quero com isso? Se eu quero proteger o coração, eu tenho que repetir o eletro. O paciente estava lá com o QRS alargadão, certo? Onda T apiculada e P sumindo. Eu fiz o cálcio, eu dou 5 minutos e faço o eletro de novo. Corrigiu o eletro? Show. Continua alterado, continua com essas alterações de hipercalemia, eu faço mais 1 grama de cálcio, até normalizar essa alteração mais grosseira. A maioria da literatura fala fazer até normalizar. O que eu quero que vocês tomem cuidado? Primeiro, onda T apiculada, fez uma vez ali, talvez não seja o caso de você ficar correndo atrás. Por quê? Porque onda T apiculada é uma coisa que, a não ser que seja muito óbvia, gera bastante dúvida e é meio controverso ali entre uma e outra pessoa. Talvez não tenha tanta concordância. Então aí você vai fazer 4, 5 gramas de cálcio num cara que, na verdade, tem a onda T normal para ele ali. Esse é o primeiro cuidado. Segundo, o cara está com o QRS alargado, mas ele tem um BRE de base conhecido, você não vai conseguir estreitar esse QRS, porque é por doença estrutural, não é pela hipercalemia. Esses 2 cuidados só. Mas se você está atribuindo aquilo à hipercalemia, senta vendo cálcio. Repete 1, 2 vezes, tá bom? E aqui importante,
ele tem um efeito fugaz. Você protege o coração por meia hora a 1 hora. Você vai ganhar um pouco de tempo para poder corrigir o potássio. Passo 2. Medidas de shift. O que é isso, pessoal? Não sei se está dando para ouvir, tem alguém me buzinando nervosamente aqui. Eu acho que é para alertar vocês da importância das medidas de shift e das medidas de espoliação que eu vou falar depois. Para baixar o potássio, a gente tem duas possibilidades. A gente pode fazer medida de shift, que é jogar o potássio de volta para dentro da célula, que é basicamente empurrar para baixo do tapete, e medidas de espoliação, que é jogar o potássio para fora do corpo. Temos 3 medidas de shift, 3 medidas de espoliação. Vamos começar pelas de shift. A primeira é a insulina. O que a insulina faz? Ela ativa, pessoal, a bomba de sódio, potássio, ATPase, que para quem dormia nas aulas de biofísica como eu, é o seguinte: você joga o potássio para dentro e joga o potássio para dentro e joga o sódio para fora. E aí a insulina vai ativar isso e vai jogar o potássio para dentro da célula. Como que a gente prescreve insulina? Se eu prescrever só insulina e o paciente tiver normoglicêmico ou pouco hiperglicêmico, ele vai fazer hipoglicemia e eu não quero isso, obviamente. Então a gente vai fazer glicoinsulina a maior parte das vezes. Existem fontes que falam que acima de 250 pode fazer só insulina. Eu, pessoalmente, tenho muito mais medo de hipoglicemia do que de hiperglicemia. Então, a não ser em casos extremos, eu vou fazer glicoinsulina. E a proporção, ali a receitinha, é 10 unidades de regular intravenosa para 25 a 50 gramas de glicose. Como que a gente vai fazer isso na prática? Você pode dar 10 unidades com 500 ml de G10 ou 50 a 100 ml de G50. Quando que você vai pensar em fazer qual? Se tiver acesso central, não tenha dúvida, faz G50 no central. O problema do G50 é que no periférico pode fazer flebite. Aí você tende a fazer G10. Só que qual que é o problema da G10? Você vai ter que dar muito volume. Se esse cara tiver anúrico ou ligúrico, 500 ml pode ser muito. Então você vai pesando riscos e benefícios. Você pode tentar fazer um G20, mas aí eu não recomendo muito. Eu acho que essas duas aqui dá para você resolver a maior parte das vezes. Atenção. Desculpa, que eu tinha esquecido de falar. Isso aqui você vai fazer não é em bolos, nem aberto, é em 1 hora. E aí, cuidado, você tem risco de hipoglicemia mesmo fazendo a glicose junto. Então, o ideal é você monitorizar destro de hora em hora, enquanto você faz e depois por algumas horas, tá? Até passar o efeito. Porque isso aqui também é fugaz. As medidas de shift são todas fugazes. Essa daqui vai durar de 2 a 4 horas, vai durar algumas poucas horas, que é o tempo da insulina. Um outro cuidado, quem que tem maior risco de hipoglicemia com insulina? Doente renal crônico, doente renal. E é o cara que também faz hipercalemia. Então, você pode considerar diminuir um pouco a dose de insulina para a mesma proporção, para a mesma glicose. Então, você pode fazer 25, 50 gramas para 5 unidades de regular. E aí você diminui um pouco o risco de hipoglicemia, porque a insulina vai ficar recirculando. Efeito temporário, como eu falei. Segunda medida de shift, beta-agonistas, beta-2 agonistas. Fenoterol, Berotec, salbutamol, terbutalina. O que a gente costuma usar é inalação com fenoterol. O que eu quero que vocês saibam, ele vai também agir na bomba de sódio potássio ATPase. Você vai fazer em geral inalatório, tá? Até pode fazer IV e tal, mas em geral a gente faz inalatório. Só que qual que é o problema? As doses recomendadas para hipercalemia são muito altas. 4, 8 vezes maiores do que as doses de broncoespasmo. Então a gente não faz isso na prática. Por quê? Porque o paciente mal tolera aquelas 10 gotas que a gente faz para o broncoespasmo. Então, habitualmente, a gente faz inalação com fenoterol 10 gotas, sabendo que isso talvez não seja tão efetivo, mas tem sim um efeito aditivo à glicoinsulina. Tá? A nossa prática costuma ser fazer doses semelhantes à do broncoespasmo. Bicarbonato. Aqui é super controverso. Por quê? Tem sentido, porque quando você vai jogar o bicarbonato, vai fazer o H+ sair da célula para tamponar isso daí, e entra o potássio para manter eletroneutralidade. Tem sentido, mas tem pouca evidência. Em geral, a gente faz no contexto de acidose metabólica, que está associada à hipercalemia. Como que a gente faz? Veja, o mais correto é você considerar fazer uma solução bicarbonatada, que é 150 de BIC, né,
com 850 de soroglico, que é isotônica. Só que para você fazer isso aqui, tipo, esse litrão em umas 4 horas, o cara vai receber 1 litrão, então ele tem que tolerar volume. Tem gente que faz tipo 50 ml da solução pura, né? 50 mEq, 50 ml da solução de bico 8,4% quando o cara está acidótico. Veja, não tem evidência e pode ter um efeito deletério por N motivos que não cabem aqui, tá? Mas, via de regra, o bicarbonato é mais no contexto de acidose metabólica, preferencialmente com a solução bicarbonatada. Então, hipercalemia, considere pseudohipercalemia, protege o coração com cálcio, né? 1 grama lá em 2 a 3 minutos, repete o eletro, corrigiu, beleza. Medidas de shift, glicoinsulina, beta-2 agonista, bicarbonato. Passo 3, medidas de exfoliação. Aqui é mais complicado de você ter o que fazer. Por quê? A primeira é show, é diurese. Potássio é muito jogado, muito esfoliado, muito eliminado, muito excretado na urina. Então você vai promover diurese. Em geral, diurese para a gente vai ler-se furosemida. Vai se ler furosemida. Só que depende. Por quê? Aqui, se a gente está falando de um paciente hipervolêmico, furosemida, não tem dúvida. Agora, se a gente está falando de um cara que, por exemplo, está numa ira pré-renal, numa ira por rabdomiólise, sei lá, talvez você tenha que hidratar esse cara, tá? Você promover diurese, você corrigir a insuficiência renal aguda dele. Se é uma ira pré-renal por qualquer motivo, faz isso. Agora, em geral não vai ser o caso, você vai fazer furosemida e, como eu falei que às vezes se o cara tiver com uma ira pré-renal, você vai considerar fazer volume, se o cara tiver euvolêmico, você pode considerar fazer a furosemida junto com o volume, para manter o aporte de potássio para o túbulo distal, para a alça de Henle, que é para onde vai embora o potássio, tá bom? E aí o seguinte, você pode fazer hidratação com soro e furosemida, ou você pode até fazer aquela bicarbonatada. O fato é, se o cara tiver hipovolêmico para euvolêmico, você vai ter que hidratar ele também. Hipervolêmico, só furosemida. Quanto? Varia. Sei lá, se o cara é virgem de diurético, 40 mg EV, isso varia muito. A gente tem alguns materiais de C que a gente discute melhor a dose de furo, tá? Mas é basicamente isso. Considera associar volume e não tem uma evidência boa aqui. Tem muita plausibilidade. Então você evita usar como único método. A gente nunca vai usar um método só. Então você vai usar a medida de shift, tal, vai fazer o diurético e vai avaliar a resposta para ver se precisa de outra coisa. Segundo método de esfoliação é o Sorcal, são as resinas de troca. Esse aqui, pessoal, eu vou ser bem breve. É pouco útil para a gente na emergência, porque ele é demorado, ele não vai te ajudar ali na hora, ele vai inibir a absorção, não vai te ajudar na hora, e ele tem muito efeito colateral, como constipação, isquemia colônica, tá? Obstrução colônica, e o FDA, inclusive, soltou Black Box Warning, ele não é muito recomendado nesse contexto. Paciente em enfermaria, ambulatório é outra coisa, aqui ele é pouco útil. O terceiro é a hemodiálise. Quando que esse paciente vai precisar de hemodiálise? Quando é refratário, todo mundo sabe disso, mas liga a luzinha que é muito provável que ele precise de hemodiálise se ele tiver anúrico ou se for um cara doente renal crônico terminal. É diferente o cara que está, sei lá, numa hipercalemia aguda porque tomou IECA do cara que já não tem mais rim e por isso chegou nessa hipercalemia. Tá bom? Uma coisa importante, você dialisar não é de uma hora para outra. Você precisa passar um acesso de diálise, um catéter de diálise. Então, você não pode galinhar muito com isso. Você tem que já garantir o acesso quando ele precisa de diálise e entrar em contato com o nefro. Né? De preferência, se você acha que o cara pode evoluir para diálise, discute precocemente com o nefrologista, para ele indicar ou não e já desencadear catéter, prescrição da hemodiálise, por aí vai. Bom, passo 4 é tratar a causa. A rabdomiólise, você trata a rabdomiólise, injúria renal aguda, você trata injúria renal aguda, e medidas adjuvantes, que não é o que vai resolver agudamente, mas vai te ajudar, que é suspender a droga, uma droga que causa hipercalemia, dieta hipocalêmica e corre para o abraço. Antes de ir embora, queria te lembrar que a gente tem o curso prático Emergência sob Controle. Isso é um dos temas que a gente até fala lá, sem mais spoilers. Segue a gente no Instagram, ouve no nosso Simcast e bora com a gente. Espero que você tenha gostado. Dúvidas, sugestões, sempre à disposição. Um abraço.